Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores deste domingo que precede o dia de Todos os Santos. Neste programa vamos ao encontro da vida de dois santos no coração do povo açoriano, Maria Vieira e o beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese. Mas olhamos também para as bem-aventuranças, itinerário de vida cristã que é seguido por tantos que ainda não estando nos altares das igrejas fazem o bem na terra, procurando ser os santos de ao pé da porta. Paramos por isso no Banco Alimentar. Venha daí connosco nesta viagem pela atualidade religiosa açoriana. O padre Teodoro Medeiros, o sacerdote que regressou no ano letivo passado à Diocese de Angra para reintegrar o corpo docente do Seminário Episcopal, acaba de defender a tese de doutoramento em Sagrada Escritura na Pontifícia Universidade Urbaniana. É o culminar de 6 anos de estudos em Roma com um desfecho feliz. Culminar de uma caminhada que durou 6 anos, portanto foi um período bastante longo. Esta última parte da defesa, até certo ponto, é mais simples, porque a caminhada a tese já estava escrita, fiz algumas revisões, e de maneira que, apesar de algum nervosismo, que é sempre natural nestas situações, eu estava confiante que ia correr tudo bem, e realmente foi isso que aconteceu. E, portanto, acaba por não ser o momento mais importante. O mais importante é o trabalho que se faz, o método que se adquire, a experiência que se ganha e o conhecimento, e realmente isso é que fica verdadeiramente para se poder continuar a trabalhar. Os exorcismos do Evangelho de São Marcos deu o mote a este trabalho de investigação do sacerdote miquelense. Que são analisados segundo a teoria linguística, melhor dizendo, de um linguista francês, Alain Rabatel, e que, para resumirmos bastante, releva a função da voz dos processos na revelação de quem é Jesus e, ao mesmo tempo, de como é difícil percebermos-nos da verdadeira identidade de Jesus. A identidade de Jesus está constantemente a fugir-nos do seu significado mais profundo. O doutoramento acontece no seguimento de uma proposta da Diocese para valorização do ensino no Seminário Episcopal de Angra. Foi um pedido da Diocese e que tem tudo a ver com a necessidade que o Seminário de Angra tem de ter um corpo docente que possa ser afiliado na Universidade Católica, de modo que o nosso seminário seja valorizado não só na sua qualidade de ensino, mas também depois em termos de equiparação dos mesmos estudos, que neste momento temos uma certa limitação porque ainda não temos todas as condições para a afiliação. Também o padre Pedro Lima estava a fazer o seu doutoramento também neste sentido. Portanto, com toda a tranquilidade, há um elemento, com certeza, de conhecimento que eu ganho e de valorização pessoal, mas é ao serviço e com este objetivo. Depois da entrega da tese em junho, o sacerdote regressou na passada semana para a sua defesa. É agora o primeiro sacerdote com doutoramento em Sagrada Escritura a lecionar no Seminário Episcopal de Angra. Teodoro Medeiros, natural de São Miguel, ordenado no ano jubilar de 2000, é pároco da Terra Chã e do Curato de São Carlos, na Ilha Terceira. O professor de Sagrada Escritura é colaborador permanente do sítio Igreja Açores e deste programa de rádio, onde escreve e fala sobre cinema. O segundo Congresso Nacional de Cursilhos de Cristandade está a decorrer desde ontem, sábado, dia 30, em Fátima. A responsável pelo movimento na Diocese de Angra, Gina Barcelos, participa no encontro e adiantou ao Igreja Açores algumas conquistas e anseios referentes à situação atual do movimento. Nós, infelizmente, devido à pandemia, já um bocadinho antes, estávamos com dificuldade em conseguir fazer cursilhos porque não tínhamos candidatos na Ilha Terceira e São Miguel da mesma maneira. No Pico é que, em fevereiro de 2020, tivemos um cursilho no Pico e aí foi possível conseguir-se um subsecretariado. Este ano, portanto, quer no Pico, quer em São Miguel, quer na Terceira, já começámos os trabalhos. Portanto, na Ilha Terceira, portanto, o secretariado optou por portanto, fazermos só 15 em 15 dias, em vez de ser semanal, passou a quinzenal.
Ou seja, nós na segunda semana fazemos sempre uma escola e cada mês é mais ou menos relativo, o tema é sempre relativo ao mês em que estamos. Por exemplo, agora no mês de novembro vai ser sobre a vida para além da morte. Em outubro fizemos Fátima, ainda é atual. Foi o padre, temos a presença do padre Júlio a dar-nos a desenvolver esse tema. E felizmente também tivemos uma boa presença de cursistas, não tantos como gostaríamos, mas já foi uma boa, digamos assim. Um bom arranque que traz também uma preocupação acrescida na Ilha Terceira, as dificuldades para encontrar um espaço para a realização de cursilhos e algumas regras de exclusão dos participantes estão a ser entraves para um maior dinamismo do movimento, que já chegou a contar com mais de 50 participantes em simultâneo. Embora nós, infelizmente, neste momento na Ilha Terceira, em termos de espaço, estamos sem ele, porque era lá de Santa Catarina que fazíamos sempre os cursilhos, neste momento ele está em obras e não sei que futuro é que vai ser, que a Diocese vai dar àquele espaço, vai reservar algum tempo para os movimentos que habitualmente faziam lá retiros, ou simplesmente vai ser um hotel de 5 estrelas e aí perdemos. Portanto, a Diocese, em termos de movimentos, vai perder bastante. O segundo Congresso Nacional do Movimento Cursilhos de Cristandade termina este domingo e abordou o tema Os Cursilhos de Cristandade numa Igreja em Saída. O grande objetivo deste congresso, impulsionado pelo Secretariado Nacional, é recolocar o movimento de acordo com o seu carisma e a sua finalidade, plasmado no Ideias Fundamentais, o livro de Eduardo Bonin, seu fundador, ao serviço da Igreja e do mundo, de acordo com o desejo de Deus, a voz dos pastores e o testemunho dos cursilhistas nos seus ambientes. O curso de preparação para o matrimónio voltou a acontecer presencialmente na Ilha de São Miguel. O primeiro encontro decorreu na passada quarta-feira, 27 de outubro, sob orientação do padre Norberto Brum, que garante que o CPM só acontece de forma plena em formato presencial. O CPM é sempre um momento de graça, sempre um momento de alegria, de convivência, mas sobretudo um momento de partilha de experiências. O objetivo principal do PAT é este, é a partir do testemunho e da vivência dos casais, ajudar os casais mais novos a prepararem e a vivenciarem não só o sacramento do matrimónio enquanto celebração, mas sobretudo a vivência de casal, a vivência de família. E este tipo de trabalho, este tipo de partilha, só acontece de uma forma plena presencialmente. Virtualmente, não é dizer que a mensagem não passa, não é dizer que não se consiga partilhar, dialogar, mas não é a mesma coisa. Presencialmente traz-nos outro sentido, há uma interação que não acontece no online. Por isso foi um momento, realmente foram 25 casais, são 25 casais que iniciam esse recomeço do CPM, e foi um momento de bênção, um momento de graça, de podermos olhar uns para os outros, podermos sentir a presença uns dos outros e dialogarmos e conversarmos e partilharmos sentimentos, partilharmos experiências, partilharmos vivências. Um recomeço em novos tempos que se quer diferente por isso. Eu penso que a Igreja dá-nos este sinal também de recomeçar, mas recomeçar fazendo, ou tentando fazer diferente daquilo que nós fazemos que seja mesmo diferente. O CPM na Ouvidoria de Ponta Delgada decorreu no Centro Pastoral Pio XII e acolhe casais de toda a ilha de São Miguel. Assinala-se esta segunda-feira o Dia de Todos os Santos. Diz o Catecismo da Igreja Católica, todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos somos, por isso, chamados à santidade. O culto aos santos por parte dos cristãos remonta aos primeiros séculos da Igreja, começando pelos mártires. Ao viver essa tradição, a Igreja convida cada um a contemplar essas pessoas, exemplos de fé, de esperança e de caridade, e lançar o olhar ao alto. A solenidade de Todos os Santos foi instaurada como consequência da grande perseguição do imperador Diocleciano no princípio do século IV, pela grande quantidade de mártires causados pelo Império Romano. O Papa Gregório III fixou o 1º de novembro no século VIII como resposta à celebração pagã do Samhain, o novo ano celta, celebrada na noite de 31 de outubro. Mais tarde, o Papa Gregório IV estenderia esta festividade a toda a Igreja. A solenidade de Todos os Santos antecede o dia de finados, 2 de novembro, data que recorda aqueles que já estão salvos, mas que ainda precisam de ser
purificados. Neste 1º de novembro, a Igreja celebra então os que foram e os que não foram canonizados, mas que com a sua vida são exemplo de que a santidade é possível. A Diocese de Angra acompanha de perto os processos de canonização dos mártires Maria Vieira e João Batista Machado. O dossiê da mártir da Ilha Terceira, Maria Vieira, tem a sua fase diocesana completa e pronta a ser entregue em Roma pelo próximo Bispo de Angra, garante o padre Manuel Carlos Alves, postulador da causa da beatificação de Maria Vieira. Já fizemos todo o levantamento da situação histórica do caso, fizemos também as entrevistas com as pessoas que ainda já têm alguma da informação também da situação que aconteceu com a Maria Vieira. Foram poucas, infelizmente foram poucos os testemunhos. Podia haver, mesmo a partir daquilo, não testemunhas oculares, porque a idade, enfim, não perdoa, daquelas situações em que meu pai disse, minha avó falou nisto, assim, e aí era possível. Portanto, o processo está praticamente concluído, agora é só recolher mais algumas informações já de pormenor em relação à sepultura do corpo de Maria Vieira, com o novo bispo, se ele assim entender, deverá certamente analisar todo o processo e depois enviá-lo para Roma. Ficará a faltar, mas se surgir e quando surgir, e em que termos, a parte da questão do milagre, que será analisada pela parte científica, que é liderada pelo Dr. Miguel Santos. O sacerdote que coordena uma equipa multidisciplinar que se dedica a esta causa diz que Maria Vieira é já santa no coração dos terceirenses. A parte histórica é composta pelo Dr. Reis Leite e pelo Dr. Madruga da Costa, também com o contributo, também na parte histórica do Dr. Neves de Leal. Depois temos a parte mais jurídica da recolha de documentos, etc., que passa, sobretudo, ou é centralizada, sobretudo pelo Dr. Hélio de Miranda, o reitor do seminário, e também pelo secretário, que era episcopal, que também secretaria este serviço. As homenagens à capela que foi erigida naquele local em que ela foi martirizada são constantes. Por outro lado, existe uma comissão de angariação de fundos que tem conseguido fazer angariação de fundos, sinal de que também as pessoas estão devidamente interessadas neste processo. Uma devoção que continua a levar centenas de peregrinos à capela em São Sebastião. Já o processo do beato João Batista Machado, patrono da Diocese de Angra, é bem mais complexo por ser conjunto com outros mártires e não sendo diocesano, explicou o cônego Hélder Fonseca Mendes, é mais difícil de ser controlado na Diocese. Um processo muito antigo, desde da publicação da sua primeira biografia em 1650, até que o Papa Pio IX, de facto, trata do processo de beatificação de João Batista Machado, juntamente com outros 204 mártires japoneses, e isso é importante fazer a referência, porque a designação da causa está no nome de Carlos Spínola e companheiros mártires do Japão, que engloba o Padre João Batista Machado e outros 204 mártires vítimas da mesma perseguição. E, portanto, estamos a tratar de uma causa que é de grupo, e, portanto, é um grupo que é conhecido como os Beatos Mártires do Japão e que é constituído por 205 católicos romanos que foram executados no Japão entre 1617 e 1632 e que engloba vários países. São 166 cristãos leigos, quase todos japoneses, são 39 sacerdotes, dos quais 13 são jesuítas, e entre esses 13 jesuítas está João Batista Machado. Por este motivo, o processo não depende só da Diocese de Angra, estende-se no tempo e no espaço geográfico, por incluir tantos países. Em 1867, João Batista Machado foi reconhecido como beato e em 1962 foi declarado como protetor espiritual especial da Diocese de Angra. Nós não estamos à espera de que João Batista Machado aumente no seu grau de santidade. A causa da canonização, a única coisa que nos pode trazer de novo é a universalização da figura de João Batista Machado, que é para a Igreja Universal. E, de facto, desde 1962,
o Papa João XXIII declarou João Batista Machado como o protetor espiritual principal, especial da Diocese de Angra. E, portanto, o que nos pode animar é que João Batista Machado é reconhecido na sua santidade, entrega total da sua vida, desde jovem, quando sai daqui com 17 anos, até a entrega da sua vida com 37, nesse processo de beatificação. A Diocese até poderia ter avançado com a desagregação do processo conjunto, mas, na verdade, a decisão nunca avançou. Agora, não há muito que se possa fazer, a não ser esperar pela sua canonização. A curto prazo, penso que não podemos esperar muito, porque, de facto, a causa não está do nosso lado. Já tratamos a nível da Diocese com o prefeito da Congregação da Causa dos Santos, procuramos o Perseguidor da Companhia de Jesus. Em Portugal já teve um vice-perseguidor que neste momento não está ou não existe. Portanto, é uma causa tão abrangente que eu penso que de imediato não podemos esperar nada, senão que, enfim, um milagre que sendo milagres pode acontecer sempre pela nossa devoção, e aqui nos Açores e em Angra, eu vejo na fé onde João Batista foi batizado, estamos sempre a evocá-lo, na oração eucarística, nas orações pessoais, através de pagelas, de boletins, enfim, para que não esqueça. Por facto, é uma figura do século XVI ou XVII que sai daqui muito jovem, que o seu corpo, o seu cadáver é lançado ao mar para que não fique mais registro nenhum de um sítio onde a gente possa ir, enfim, nadar. João Batista Machado, quer dizer, a intenção é não haver nada, não haver rastro. E isso também deixa-nos alguma dificuldade. Há causas de canonização em Portugal que levaram séculos e esta já percorreu 400 anos desde o martírio de João Batista Machado. É importante lembrar ainda outra tradição associada ao 1º de novembro, dia de Pão por Deus. As crianças saem à rua para pedir uma recompensa. No início da tradição foi a fome, provocada pelo terremoto de Lisboa, que levou as crianças à rua. Hoje trata-se de um ritual que tem sido abalroado pela noite de Halloween. Nos colégios católicos da Diocese ainda se celebra o Pão por Deus, a tradição quase em desuso no país. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Behind Her Eyes é uma série dramática de mistério da plataforma Netflix. A protagonista é Louise, a secretária de um psiquiatra que tenta descobrir a razão pela qual, quer ele, quer a esposa, têm comportamentos muito estranhos e parecem esconder um qualquer segredo do seu passado. Será o Dr. David um manipulador, um psicopata que controla a esposa de forma doentia? Ou, pelo contrário, ela é que é uma pessoa muito perigosa e que só o marido conhece bem? A atitude dele justifica-se então pelo perigo que ela representa para a sociedade? A balança pende para esses dois lados ao mesmo tempo, em apenas 6 episódios de muita tensão psicológica e que talvez se inspirem no filme Shutter Island de Martin Scorsese. O que estará então por detrás dos olhos de Adele? Por que é tão importante um velho amigo de infância dela? Louise começa a ter uns sonhos terríveis que talvez ajudem a explicar o que está errado. O progresso é lento e envolve o espectador como um nevoeiro insistente. Se souber manter a sua curiosidade, terá, no último episódio, a resposta a todas estas questões e que só os mais atentos poderão descortinar antes da revelação, de tão imprevisível que é. Behind Her Eyes é fenomenal e deverá convencer os amantes deste género de história. Boa visão e um santo domingo para todos. E a convidada deste programa Igreja Açores, este domingo, é Mónica Oliveira, responsável do Banco Alimentar da Ilha Terceira. Agradeço ter aceitado o convite. Começo por lhe perguntar, chegados aqui e agora, depois de confinamentos e de uma maior crise sanitária do mundo, o país e a região enfrentou, em que ponto é que nós estamos?
Bem, antes de mais, obrigada pelo vosso interesse. É sempre muito importante debatermos e refletirmos os tempos que passaram e os que vêm de futuro, que eu acho que é exatamente por aí que nos devemos focar. No Banco Alimentar e no que responde à nossa missão e ao nosso trabalho, nós efetivamente sofremos como todas as outras instituições, como todas as outras pessoas, enfim, a sociedade no geral. Nós não pudemos fazer campanha, nós tivemos um acréscimo naturalmente naquela fase inicial de pedidos, porque houve, e isto é mais que relatado, é mais que factual, houve efetivamente uma onda de alarmismo, as pessoas efetivamente tiveram ali uma fase de transição em que não percebiam muito bem, nomeadamente aquelas em que ficaram em layoff, aquelas em que os miúdos ficaram em casa e não se percebia se efetivamente ia haver um acréscimo ou um decréscimo das despesas, enfim, houve ali um conjunto de fatores que fizeram com que, em termos sociais e na matéria de apoio social, houvesse ali algum desequilíbrio e que exigisse também da nossa parte uma resposta muito rápida e muito pronta, que foi o que aconteceu, graças a Deus, a nível, pelo menos, da Ilha Terceira, e acredito sim que também a nível da estrutura nacional e do Banco Alimentar também de São Miguel, porque nós reforçámos fileiras e já comunicávamos muito, mas comunicámos muito mais porque tínhamos que traçar uma estratégia conjunta entre todos e assim aconteceu. Foram lançadas N campanhas a nível nacional e regional que permitiram que nós entrelaçássemos os esforços e conseguíssemos responder. E eu acho que conseguimos responder às famílias que mais precisaram naquela altura. Foi realmente uma dinâmica completamente diferente, porque nós íamos para as superfícies, fazíamos a nossa recolha de alimentos e de repente tivemos que converter apoios em géneros e, portanto, tivemos também que adaptar a nossa logística. Nós, no Banco Alimentar da Ilha Terceira, procurámos também perceber como é que nesta transição entre, em vez de receber produto, ter donativo para comprar produto, como é que nós podíamos também, diretamente ou indiretamente, apoiar o nosso tecido empresarial que também estava numa fase muito complexa. E, portanto, nós procurámos fazer uma auscultação do mercado interno para responder às nossas necessidades. Procurámos também apoiar os agricultores, porque foi numa fase em que eles tinham muitos excedentes de produto e, portanto, também como nós canalizávamos muitos alimentos para muitas famílias, também acreditamos que foi um apoio e procurámos também fazer isso. Enfim, procurámos também perceber as necessidades, quer dos dois concelhos, quer de Angra e da Praia, porque são realidades em algumas coisas distintas, mas em muito também comum. Sim. E, portanto, procurámos atender a isto e passo a passo dando o nosso melhor. Recreio, não tínhamos a força motriz que eram os nossos voluntários, foi uma das coisas que nos custou muito, foi perder este contacto com os voluntários, porque efetivamente não podíamos estar, tínhamos que naturalmente seguir todas as regras de saúde e ia dizer alguma coisa? Ia-lhe perguntar se esta situação pandémica criou uma nova consciência social, não só na disponibilização de um novo voluntariado emergente que por ter estado parado durante este tempo possa, enfim, ter uma outra consciência para participar e, por outro lado, se as próprias pessoas que, enfim, dariam numa campanha também aderiram a esta nova realidade e a estas novas dinâmicas. Sim, eu acho que as pessoas aderiram às diversas campanhas que foram surgindo a nível regional e nacional, muito mesmo, quer a nível de empresas grandes, de agentes grandes, quer a nível individual, porque nós também lançámos campanhas em que as pessoas podiam apoiar individualmente, podiam fazer o seu donativo e contribuir, e também fazer parte deste processo. Este também foi a nossa preocupação, foi como é que nós conseguíamos conjugar as duas coisas. Eu acho que a solidariedade está sempre, eu acho que sim, foi reforçada, havia ali um ambiente de muita tensão, mas também havia um ambiente de muita consciência, tomámos todos consciência da importância que nós temos, do contacto, do apoio do outro, de como devemos, às vezes a vida é tranquila e serena, mas outras vezes ela deixa de ser rapidamente, inclusive em agregados familiares que tinham uma vida estável, mas que
força da pandemia sofreram também, e portanto aqui já houve já não se assistia a tantos desequilíbrios em termos de problemas sociais, já percebemos que se calhar estávamos todos um pouco mais próximos e se calhar padecíamos todos um pouco mais. Esse é um dos problemas que têm sido detectados, quer a nível nacional, quer a nível regional, nas várias instituições que trabalham em rede nestas questões dos apoios sociais. É que muitas pessoas que anteriormente estavam disponíveis para ajudar, agora também elas próprias precisam de ajuda. A rede de apoio também está a desaparecer, ou seja, sentem que na base aqueles que mais davam são aqueles que agora precisam e, portanto, se calhar a manta começa a ser curta para tanta necessidade. Eu percebo o que é que está a dizer. Eu acho que sim, tomamos todos consciência que nada é dado por garantido e que uma vida estável, em que tem um agregado familiar que tem rendimento ambos, de repente um não tem, de repente tem-se as crianças em casa e, portanto, às vezes o desequilíbrio não é tão somente económico, também é emocional, de como é que gera estes conflitos, como é que gera estas dinâmicas todas novas. Eu digo que sim, mas por outro lado também assistimos como eu lhe disse, uma consciência, assistimos a um movimento tão grande de pessoas que perceberam isso mesmo e que mesmo assim decidiram contribuir um pouco e dar um pouco mais de si, que as coisas equilibraram-se e neste momento sentimos que efetivamente as coisas começam a tomar o seu rumo um pouco mais natural. Estamos a chegar à normalidade. Sim, não corremos, portanto, o risco de estar diante da emergência de uma nova crise para as famílias, ou seja, muitos têm dito que os efeitos sociais e económicos do pós-pandemia ainda estão por avaliar e ainda estão por reconhecer. Corremos este risco daquele conhecimento que tem do terreno, por exemplo, nos Açores, na relação que tem com o Banco Alimentar de São Miguel. Há, de facto, este risco de estarmos perante a possibilidade de outras famílias também entrarem numa situação de emergência? Eu acho que a gente corre sempre, os riscos são sempre difíceis de calcular, não é? E fazer futurologia também fica um bocadinho difícil. Acho que devemos estar cautelosos e temos que, acima de tudo, reforçar a nossa capacidade de agir em circunstâncias diferentes como estas anormais e de reagir e estarmos disponíveis para o que quer que seja. Eu acho que também aconteceu uma coisa que foi desmistificar um bocadinho o que é uma pessoa carente e o que é que não é uma pessoa carente, porque pode ser uma pessoa carente em termos de géneros, mas também pode ser uma pessoa carente noutro sentido, de saúde mental, do que quer que seja, e tudo isto mexe. Uma pessoa que, por exemplo, não se sente bem, não está bem em termos de saúde mental, tem dificuldades em trabalhar, tem dificuldades em trazer o sustento para casa e, portanto, aí não é uma daquelas problemáticas mais antigas ou daquelas mais conhecidas, mas é uma problemática igualmente preocupante e que temos que atender a ela. E eu acho que os bancos alimentares e a capacidade que têm de dialogar e de estarem presentes com as suas instituições, de acompanharem o trabalho que elas fazem, porque é preciso não esquecer que o trabalho passa pelas instituições. São as instituições que fazem este acompanhamento destas famílias, são elas que recebem. Não obstante de nós termos criado a rede de emergência em que as pessoas se poderiam dirigir diretamente a nós para fazer pedidos de emergência e nós aí tentámos equacionar com a Divisão da Ação Social Local o cruzamento de dados para podermos fazer avaliações o mais justas e o mais corretas possíveis para continuarmos a entregar bem estes alimentos, porque também tem que haver esta preocupação de nós não nos sobrepormos os recursos, de eles serem entregues efetivamente a quem precisa, não é? Porque às vezes também há estes males. Claro. Que retrato é que pode fazer dos pedidos que vos chegam? São alimentos? É ajuda para pagar as contas com que as famílias estão comprometidas? É tudo isto junto? São despesas de saúde? São rendas de casa? Enfim, porque naturalmente que vocês estão diretamente relacionados com a questão do apoio de emergência alimentar, mas também chegarão certamente outros pedidos que depois encaminharão para as instituições que convosco trabalham em rede. O que é que mudou ou qual é o cenário neste momento da emergência social nos Açores? Eu julgo que o cenário neste momento
muitas pessoas procuram-nos, e efetivamente a rede foi um veículo mais direto de chegar até nós, mas a nossa preocupação, e é essa a questão, é que problemas sociais nesta ordem, em que o agregado familiar chega ao ponto em que precisa de apoio para uma coisa tão básica como a sua alimentação, naturalmente precisa de apoio em todas as outras frentes, por assim dizer. E, portanto, o que nos preocupa e é isso que nós sensibilizamos e é isso que nós procuramos fazer no contacto contínuo que temos com as nossas instituições, é que se um agregado nos procura, naquele mês, nós procuramos perceber se é uma situação que vai requerer no outro mês, se é uma situação que vai requerer durante um longo período, se não, se há situações que também é pontualmente em que percebemos que o agregado destabilizou ali de alguma forma, a situação destabilizou, mas que se nós apoiarmos naquele mês ou outro mês, a situação depois altera-se porque a pessoa depois conseguiu emprego enfim, ou houve aqui uma dinâmica qualquer, um pequeno por maior que faz a diferença. E aí é importante, e também há pessoas que voltam, também acontecem situações de agregados familiares que nós apoiamos, que a situação equilibra, ficam bem e conseguem se autonomizar e conseguem ficar a fazer o seu projeto de vida como todos nós fazemos e bem, e depois voltam, também acontece. Agora, o que acontece é que como nós temos estes dados, como nós temos esta proximidade e como também a nível de Açores é isto, que faz um pouco de diferença, que é estas instituições trabalham nas freguesias, nós procuramos ter instituições em todas as freguesias, são elas que têm o melhor conhecimento local do agregado, são elas que conseguem fazer um acompanhamento ideal que muitas vezes as outras respostas sociais, como a ação social, como as autarquias, enfim, como tantos outros, não conseguem, porque há uma certa distância, não é? Estas instituições mais pequenas, as conferências, as associações, enfim, tantas outras, têm este poder, têm esta capacidade de perceber, é engraçado, este agregado não apareceu este mês, mas está tudo bem, não está tudo bem, às vezes ele não aparece porque se calhar a pessoa está em casa e está com um problema depressivo e nem consegue pedir ajuda. O risco real de pessoas ficarem de fora com esta rede de vizinhança e de conhecimento é menor nos Açores? Nós procuramos que seja o menor possível, nós procuramos combater aquela que nós chamamos que é a pobreza escondida, envergonhada. São pessoas, preocupa-nos muito pessoas idosas, solitárias, percebemos que há muitas pessoas que vivem sozinhas, idosas, que não têm uma estrutura de apoio familiar e estas instituições são para elas confidentes, são irmãos, são familiares, são como se fossem familiares e isso faz muita diferença, permite efetivamente reforçar esta união, reforçar esta capacidade de intervir rapidamente, de entrar em contato connosco e dizer, olha, eu estou com este problema, eu não sei como é que eu faça, e nós dizemos, olha, entre em contato com a assistente social, entre com a instituição ao lado, às vezes até os agregados mudam de freguesia, também acontece muito, é uma população que às vezes é muito volante, passa de freguesia em freguesia, de instituição em instituição, e nós como tentamos que toda a gente mantenha um contacto entre todos, conseguimos rapidamente perceber que, olha, saiu daqui, passou para ali, mas continua a ter apoio, continua a ter aqui um acompanhamento que é devido e necessário. Portanto, eu não lhe consigo traçar ou caracterizar de uma forma assim muito efetiva, exatamente como é que, porque são várias problemáticas e na pandemia elas, efetivamente, houve ali uma fase em que aumentaram, mas foi porque se sentiu que o fator de estabilização se instalou e as pessoas ficaram, os pescadores deixaram de ir ao mar, é uma coisa fundamental aqui. Começámos a sentir na comunidade pesqueira que deixaram de ir ao mar e, portanto, aquilo é aquele rendimento direto e imediato que desapareceu e, portanto, naturalmente tivemos que rapidamente também intervir. As crianças em casa, porque as escolas dão alimentação, as crianças em casa é uma despesa diferente, requer ter outro tipo, requer ter mais fruta, mais alimentos, mais vegetais para fazer a sopa, porque é verdade, há agregados que às vezes comem uma sopa porque os miúdos comem na escola ou no colégio, os miúdos vindo para casa há que ter reforço, há que ter sensibilidade para isso, e nós também procuramos fazer isso. No nosso cabaz, inclusive, nós aumentamos os produtos
para os perecíveis, que foi para introduzirmos leite, queijo, iogurtes, batata, legumes da época que estavam em excedentes, mas que o feedback que recebemos das famílias é que é muito importante e faz diferença. E, portanto, no futuro também queremos preencher esta lacuna, queremos encontrar uma estratégia de como continuamos a ter este tipo de cabaz, porque não era o tipo de cabaz que nós tínhamos antes da pandemia. Estamos à conversa com Mónica Oliveira, na reta final desta entrevista do programa Igreja Açores deste domingo, o último domingo de outubro. Faço-lhe uma pergunta que vem na sequência de uma afirmação proferida pela diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social esta semana, justamente ao Igreja Açores, sobre o risco de pobreza e a exposição ao risco de pobreza, sobretudo das famílias monoparentais, também das famílias que, enfim, têm trabalho precário. Sente também no Banco Alimentar que tem que haver uma atenção mais eficaz e mais direta para estas pessoas? Tem que haver mais proximidade. Eu acho que o instrumento fundamental que nós temos é a proximidade, é a comunicação, é cruzarmos informação, é abrirmos portas entre instituições que por vezes também não acontece, é abrirmos muito mais à comunidade, porque aí nós estamos atentos e naturalmente conseguimos chegar a mais pessoas, naturalmente conseguimos compreender, naturalmente também conseguimos ser mais empáticos. E, portanto, eu continuo a achar que não se deve subestimar isso mesmo, que é estarmos atentos ao outro e percebermos se efetivamente um apoio poderá fazer a diferença. E também ficarmos felizes por percebermos que este trabalho que nós fazemos voluntário faz efetivamente a diferença nas outras pessoas e que se deve continuar a investir, porque também assistimos em instituições em que começa a ser difícil de encontrar pessoas que queiram continuar este trabalho. E eu acho que este trabalho é extremamente meritório e devemos nos satisfazer com isso mesmo, com sabermos que, por pouco que for, fazemos a diferença. E este não ano podemos... ainda vamos ter a possibilidade de ter uma campanha... Exatamente, eu não me queria despedir sem dizer isto mesmo. Nós estamos muito, muito felizes porque vamos retomar a nossa atividade, vamos retomar a nossa campanha de 26 a 28 de novembro, vamos estar da mesma forma como estávamos em 2019, em dezembro de 2018, aliás, em que estávamos em todas as superfícies, procurámos estar em todas as superfícies comerciais, da mais pequenita à maior, porque todos precisam e todos podem fazer a diferença. Vamos voltar a estar com os nossos voluntários, que é de uma saudade imensa, porque quando se estabelece estes laços, são relações que ficam para a vida, são momentos que ficam. Passar 3 horas numa superfície comercial, para algumas pessoas pode parecer estranho, mas os contributos que recebemos e os testemunhos que recebemos da satisfação que é que está ali, entregar um simples saco, mas saber que isso tem um impacto tão grande em tantas outras pessoas. E, portanto, estamos mesmo muito felizes, acreditamos que novamente os açorianos e os terceirenses vão estar à altura do desafio e vão demonstrar a sua solidariedade, e nós também vamos procurar estar à altura do desafio, que é fazer o nosso trabalho da melhor maneira, fazer chegar estes produtos da forma mais justa e bem entregue, para que possam fazer a diferença, porque isto é um pormenor muito importante. Cada grão de arroz foi doado por outra pessoa e isso tem que ser honrado, isso tem que se ter muito, muito respeito por isso, e nós procuramos tê-lo, e só o fazemos quando procuramos que estes produtos sejam entregues e procurem realmente fazer a diferença, que é para isso que as pessoas deram e acreditaram em nós. E, portanto, nós agradecemos a confiança que têm depositado em nós estes anos todos. Estamos novamente aí, disponíveis para continuar este trabalho. Juntem-se a nós, quem quiser, procurem-nos. Quem quiser participar na campanha ou quem quiser também precisar ou precisa de ajuda, também estamos inteiramente disponíveis e de porta aberta. Eu estou aqui e só tenho a agradecer em nome de toda a equipa, em nome de 500 e tal voluntários, em nome de toda a direção, dos funcionários, enfim, da Federação, de toda esta gente. É um movimento, é uma família realmente. Agradeço a Mónica Oliveira, Presidente do Banco Alimentar da Ilha Terceira. Ficamos com o encontro marcado para o último fim de semana de novembro, 28 e 29. Ponha na sua agenda, em qualquer grande superfície da Ilha Terceira, de São Miguel ou também do Faial, onde o Banco Alimentar está presente, poderá fazer o seu donativo, e também haverá certamente uma campanha nos média onde poderá deixá-lo. A convidada do programa de Rádio Igreja Açores neste domingo, em que arranca mais uma semana dos seminários, e amanhã se celebram Todos os Santos. É a oportunidade para instituirmos 3 seminaristas
no Ministério de Leitores da Diocese e da Diocese também se despedir formalmente do 39º Bispo de Angra com uma celebração na Sé às 18 horas. Será uma oportunidade para celebrar a santidade como meta de todo o itinerário cristão. Como diz o Papa Francisco na exortação apostólica, alegrai-vos e exultai. A santidade não é um privilégio reservado a alguns eleitos, mas a vocação de todos nós cristãos. E ser santo é não nos resignarmos a uma vida medíocre, superficial e indecisa, sem horizonte e sem exigência. Sobretudo, sem a proximidade do outro. Até ao próximo domingo. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.